final dos anos 50, o jovem imperador Nero era casado com Otaviana, filha de Cláudio, o imperador anterior. Nero havia assassinado o britânico, o herdeiro de direito do trono, o filho mais novo de Cláudio. Agripina, irmã de Calígula, viúva de Cláudio e mãe de Nero, articulou a política até ele chegar ao poder, casando com Otaviana. Logo que ele subiu ao trono, Sêneca, o professor de Nero, junto com Sextus Burrus, prefeito de Roma e líder dos pretorianos, foram gradualmente afastando Agripina da influência sobre ele. O novo imperador, inexperiente e se vendo manipulado por todos, buscava consolo em amantes. Pouco antes de Paulo ter chegado a Roma em 60 d.C., Nero havia arrumado uma nova amante chamada Popeia. Ela era a esposa de seu amigo Otto, que um dia também se tornaria imperador, mas que neste momento foi enviado para um posto distante do império. Popeia Sabina parecia perfeita para manter Nero ocupado. Popeia era bela, articulada, mas para dissabor futuro de Sêneca, ela era tão ambiciosa quanto a mãe de Nero. Logo, as rivais, mãe e amante, se contrariaram, mas a Agripina, chegando aos 60 anos, nutria um relacionamento abusivo e mal resolvido com seu filho imperador. Nero resolveu tirar do seu caminho qualquer um que o contrariasse e planejou um passeio de navio para sua mãe, onde a embarcação estava sabotada para afundar com ela dentro. Entretanto, sobrevivente incontestável, a Agripina nadou até a praia, surpreendendo a todos que torciam pelo seu fim, incluindo Popeia, Burrus e Sêneca. Diante disso, Nero enviou 3 assassinos, e embora seu fim tenha narrativas divergentes e até romanceadas, uma versão diz que quando Agripina viu seu assassino chegar, mostrou a barriga e disse: "Golpeia aqui no ventre", ironizando que aquele que a mandara matar, mataria o lugar de onde ele mesmo tinha saído. O que o maior filósofo de Roma, o maior escritor do Novo Testamento e a maior rainha guerreira dos celtas têm em comum? Todos eles viveram conectados ao império controlado pelo jovem Nero no início da década de 60 do século de Cristo. Tudo o que narraremos aqui ocorreu após a morte de Agripina, e este contexto levou a fatos decisivos da história. Bem-vindos ao Observatório 7, onde contamos a história mundial de forma simultânea, conectada e interdisciplinar, com 7 saberes, sendo eles a história, arqueologia, antropologia, ciência, filosofia, arte e teologia cristã. Inscreva-se para mais episódios e lembre-se que o vídeo a seguir, além de usar imagens meramente ilustrativas que desconsideram seu contexto original, é repleto de generalizações e simplificações baseadas na bibliografia abaixo do título. Sêneca nasceu na província romana, onde hoje é Espanha, mas foi criado em Roma, no meio da elite, onde estudou retórica e gramática, tornando-se habilidoso poeta, escritor frutífero e um orador imbatível. Senador, cônsul e professor conselheiro do imperador, Sêneca era um poeta e filósofo genial que habilidosamente se manteve vivo na política, escolhendo aliados certos e mudando de lado conforme o ritmo da história. Invejado por Calígula, temido por Cláudio, ganhou a confiança de Agripina até ajudar a colocar o filho dela no trono e atrair
como descrevemos há pouco. No poder, Sêneca tratou de conseguir o apoio dos militares através de uma aliança com Sextus Burrus, prefeito de Roma e chefe da guarda pretoriana. Ambos diziam o que Nero queria ouvir, enquanto enriqueciam e despertavam inveja de muitos que os acusavam de corrupção. Aparentemente, Sêneca, a quem devemos creditar os 7 primeiros anos bem-sucedidos do ponto de vista administrativo, de Nero como imperador, estava no controle de toda a máquina financeira de Roma e tornou-se um misto de ministro da economia e o próprio Banco Central, sendo ele mesmo o banco que emprestava dinheiro para toda a Itália e províncias, e depois cobrando juros altíssimos que ele mesmo estipulava. Quando alguns senadores protestaram por não participarem do bocado, Sêneca os massacrou com processos judiciais cujos tribunais ele controlava. Uma destas províncias exploradas pelos juros altíssimos de Sêneca era o sul da Bretanha, onde, apesar das tensões com os nativos, os romanos tinham uma aliança com os celtas da tribo Icene, do rei Prasutagus, que, ao morrer, deixou metade do reino para o imperador e metade para sua esposa e filhas. Os romanos viram uma oportunidade. Dião Cássio explica que Sêneca resolveu confiscar os empréstimos feitos aos nobres bretões. O procurador Decianus Catus se avançou nas finanças celtas doadas pelo antigo imperador Cláudio e, por fim, a viúva celta não gostou e, sentindo-se roubada, protestou. Ao que Tácito relata que ela foi açoitada como exemplo e suas filhas estupradas pelos romanos. Este ato estúpido acabou com a imagem pública de Roma e uniu os celtas, sempre tão divididos entre si. O nome que conhecemos desta rainha era Boudica. E mais ou menos por volta de 60 depois de Cristo, ela uniu a tribo dos Icene e dos Trinovantes com mais algumas tribos e começou uma revolta armada exatamente enquanto Paulo e Pedro estavam em Roma escrevendo suas cartas. Quase todo o Novo Testamento já estava escrito, incluindo as cartas de Tiago e Judas, e igrejas cristãs já se reuniam nas casas dos novos conversos por todo o Mediterrâneo até a Ásia. Mas, na Bretanha, o primeiro alvo de Boudica foi uma colônia de reservistas romanos, no que hoje é a moderna cidade de Colchester. Depois de punir os veteranos de Roma, os celtas derrubaram a estátua de Nero e lhe cortaram a cabeça. A Légio Nona Hispana marchou em socorro, mas os celtas massacraram sua infantaria e apenas os oficiais fugiram com a cavalaria. Motivados pela raiva, pelo desejo de liberdade, celtas enfurecidos infligiram terror aos assentamentos romanos. Catus, cujo comportamento foi estopim da rebelião da rainha, fugiu para a Gália e Suetônio, depois de fugir para Londinium, a atual Londres, consideraram a inferioridade de sua guarnição e abandonaram o local antes do posto ser tomado. Quando os rebeldes chegaram a Londinium, incendiaram e torturaram quem havia ficado. Seguiram para o assentamento romano vizinho e fizeram o mesmo. Dio Cássio diz que mulheres eram empaladas e seus seios costurados às bocas, e os celtas se divertiam em banquetes e orgias com sacrifícios humanos feitos nos bosques. Enquanto isso, Suetônio reagrupou suas tropas, reuniu a 14ª Légio Gemina e a 20ª Légio Valéria Victrix e tomou posição num desfiladeiro. Surpreendidos, desta vez, mais de 230.000 celtas foram massacrados e Boudica se envenenou para não cair prisioneira. A vitória teve um custo alto e Nero quase retirou Roma da Bretanha.
mas no final apenas substituiu todos os oficiais envolvidos para tentar se reconciliar com os celtas. A figura de Boudica, descrita por Dion Cássio como uma mulher alta, de terrível olhar e voz poderosa, armada de lança e ornada com um manto celta colorido, e seus longos cabelos de um laranja claro para castanho chegando até a cintura, criou o imaginário inglês, tornando-se em lenda da rainha guerreira durante o reinado de Elizabeth I e também da rainha Vitória, que eram comparadas a Boudica. Em Roma, o imperador, com cerca de 23 anos, ignorando o mundo ao seu redor, obcecado em conseguir validar sua amante como sua esposa e em construir um palácio monumental que conectava jardins e propriedades recém-adquiridas nas áreas mais nobres de Roma, não tinha qualquer preocupação neste momento com o prisioneiro judeu que escrevia cartas de sua prisão domiciliar. Muito menos estava preocupado com o idoso pescador galileu que pregava no subúrbio da imensa metrópole. Para Nero, cuja vontade ninguém contrariava, a frieza já lhe tomara desde que começou a matar ainda aos 17 anos, mas agora, já tendo matado vários familiares, sem contar outras pessoas, havia matado a própria mãe e foi aplaudido pelos políticos que eram inimigos dela. O poder, o sangue e a bajulação adoeceram a mente daquele jovem. A mesma loucura que possuiu seu tio Calígula já havia se implantado na sua mente, embora a prosperidade do império escondesse o que estava por acontecer. Por cerca de 2 anos, Nero se conteve em dar fim à sua pacífica e discreta esposa Otaviana, filha do imperador anterior. Nero a ameaçava regularmente, inclusive tomando seu pescoço para a estrangular, e os últimos anos de Otaviana foram ricos, infelizes e solitários, já que ela não tinha filhos. Num casamento só de fachada, Nero, que nunca a procurava, finalmente se divorciou dela, alegando que ela era estéril, e casou poucos dias depois com sua amante Popeia Sabina, que já estava grávida de uma criança que viveu há apenas poucos meses. Otaviana seria finalmente assassinada algum tempo depois. Ao mesmo tempo, na distante Judéia, o governador Pórtico Festo, depois de uma breve e bem-sucedida administração combatendo ladrões e rebeldes, morreu em exercício e houve uma demora até Roma substituir pelo próximo governador chamado Albino. Neste vazio de autoridade, num império balançado com problemas maiores na Bretanha, ou nas intrigas entre a amante e esposa de Nero, os líderes judeus resolveram que poderiam fazer a única coisa que Roma não lhes permitia fazer: condenar alguém à morte e executá-lo. Em Jerusalém, Tiago, conhecido como Justo, autor da carta de Tiago que temos na Bíblia, era o bispo ou o líder da igreja em Jerusalém, em 63 d.C., até que o sumo sacerdote judeu Ananos reuniu o sinédrio e condenou Tiago por heresia. Eusébio diz que os líderes judeus o empurraram de um muro e, não morrendo com a queda, o apedrejaram e lhe deram um fim golpeando na sua cabeça com um porrete. O martírio de Tiago afastou de vez os cristãos do convívio do templo de Jerusalém. Aparentemente, depois do divórcio, Nero finalmente recebeu Paulo, que compareceu perante ele sem haver contra Paulo qualquer acusação que fizesse qualquer diferença para Nero ou pudesse ser provada. Paulo, como cidadão romano, foi declarado inocente. O julgamento de Paulo coincidiu com a época da morte de Sextus Burrus, e sem seu amigo pretoriano, Sêneca, percebendo o rumo absurdo que Nero ia tomando, aposentou-se e foi se distanciando do palácio.
Jerônimo, o tradutor da Vulgata, popularizou uma história de que Paulo e Sêneca teriam trocado correspondência, mas embora não seja impossível e ainda pouco provável, manuscritos antigos que surgiram datam de 400 anos depois e são vistos como uma falsificação grosseira. Por outro lado, é altamente provável que Sêneca tenha pelo menos ouvido Paulo se defendendo em seu julgamento diante de Nero. Não poucos têm argumentado sobre as incríveis semelhanças e radicais diferenças entre o estoicismo, filosofia praticada por Sêneca, e a teologia cristã de Paulo. O estoicismo buscava ter uma boa vida focando apenas no que é possível controlar, deixando de sofrer por aquilo que não está no controle humano. Isso realmente se parece com os discursos de Jesus sobre não andar ansiosos e crer no amor e cuidado de Deus. Para os estoicos, o mundo é um grande sistema racional que segue uma ordem necessária, onde tudo concorre para uma harmonia maior. É o Logos. Em alguns casos, isso é chamado de Deus, ou seja, a totalidade da natureza com suas regras. Para os cristãos, o mundo tinha um Criador, portanto, também era entendido como ordenado, racional e não aleatório. Entretanto, embora o Logos seja esta expressão tão familiar, que inclusive seria adotado nos escritos joaninos, o Deus estoico e o Deus cristão era muito diferente. O Deus estoico era tudo na natureza, uma força impessoal, enquanto o Deus cristão era o Deus pessoal, com planos, propósitos e ações dentro da história que interferiam no mundo através de Jesus Cristo. Para cristãos, o homem deveria viver uma vida virtuosa porque Deus é santo e virtuoso, enquanto para os estoicos, a vida deveria se afastar dos prazeres carnais, focando na razão e no bem moral para viver em harmonia com a natureza das coisas. Assim, cristãos e estoicos compartilham os mesmos valores por motivos muito diferentes. Para um estoico, prudência no agir, justiça no retribuir, temperança no uso dos bens, da saúde e no controle dos desejos eram virtudes totalmente defendidas também pelo cristianismo, que buscava uma vida de santidade. Veja o texto bíblico a seguir do apóstolo Paulo. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Filipenses 4:12. Esta poderia ser uma declaração totalmente estoica, muito harmônica com o conceito de ataraxia, ou como os estoicos definiam a indiferença deles aos acontecimentos externos e incontroláveis do mundo. O que diferenciava eles do cristianismo era o conceito estoico de autarquia, ou de controle de si mesmo, algo muito explorado pelos coachings modernos, motivadores e outros profissionais que trabalham com autoajuda. É aqui onde Paulo e todos os cristãos diferenciam-se de maneira irreconciliável com os estoicos, pois o próximo verso no texto de Filipenses diz: tudo posso naquele que me fortalece. Capítulo 4, verso 13. O estoico não pode nada além de sua própria natureza. O cristão nada pode em sua própria natureza e quer vencê-la através de outro, a saber, Cristo. O estoico objetiva encontrar a felicidade se harmonizando com sua natureza. O cristão lamenta a sua natureza caída, reconhecendo ela como pecadora e buscando uma nova natureza redimida. Logo,
Para o estoico, o mal é, na verdade, a inadequação entre a vida e a natureza, enquanto para o cristão, o mal é um intruso no plano de Deus, sendo uma ausência da virtude vinda de Deus como fonte de todo bem, portanto, uma desconexão com Deus e seu caráter. Percebemos finalmente que o conceito de Deus é totalmente diferente entre estoicos e cristãos, podendo apreciar as mesmas virtudes e até trabalhar pelos mesmos valores, mas jamais chegam ao mesmo lugar. O cristão precisa reconhecer sua fraqueza e impotência para dizer que tudo pode naquele que o fortalece. O cristão receberia uma virtude e um prêmio que não mereceu, portanto que estava além da sua natureza. E isso cheirava para os estoicos como religião aspirada por gente fraca e por escravos. Isso era inconcebível para um estoico. Embora partilhassem dos mesmos objetivos virtuosos e do conceito de um mundo ordenado, o estoico via o cristão como uma ameaça, porque a graça cristã anulava o conceito estoico de justiça retributiva e seu objetivo de viver conforme a sua natureza. Não à toa, homens geniais como o imperador Marco Aurélio, um dos maiores filósofos, cultivador das maiores virtudes, foi, por outro lado, um dos grandes opositores e perseguidores do cristianismo. Quando um romano ouvia a pregação cristã, como por exemplo na teologia de Paulo, ela parecia muito familiar, mas isso acabava quando o estoico percebia que os cristãos estavam falando de um Deus pessoal que enviara seu Filho para, em vez de alinhar a nossa vida com nossa natureza, queria mudar a nossa natureza. Isso não quer dizer que eu estou fazendo juízo de valor contra o estoicismo, uma filosofia que particularmente admiro muito em alguns aspectos, especialmente sobre as virtudes que ela cultiva, embora eu discorde dos pressupostos teológicos do que o estoicismo pensa a respeito de Deus. Nem estou dizendo que todo estoico vai perseguir os cristãos. A função deste canal é comparar as formas de pensar para entender por que a história ocorreu de certa maneira. Mas isso não quer dizer que o estoicismo manda perseguir alguém. Pelo contrário, estoicos ou cristãos nem sempre agiram de acordo com o ensino de sua vertente. Nero, por exemplo, educado por Sêneca, conseguiu ser exatamente o contrário do que um estoico deveria ser. Aliás, Nero subestimou Paulo e os cristãos e nem sequer entendeu quem estava diante de si, e com isso o apóstolo saiu livre de seu julgamento. Não sabemos se Paulo chegou a cumprir seu sonho de ir até a Espanha, mas embora o livro de Atos termine com Paulo aguardando este julgamento, sabemos que Paulo foi solto por Nero porque depois disso ele escreveu as cartas para Timóteo e Tito de alguma de suas paradas nas viagens quando passava por Creta e Grécia. E para aqueles que acreditam numa autoria paulina da carta de Hebreus, teria sido nesta época que esta epístola surgiu. Desde muito cedo, o anonimato da carta de Hebreus levou a igreja a discutir quem teria sido seu autor, e os pais da igreja apontaram nomes como Barnabé, Apolo, Clemente e Lucas. Esta incerteza foi o motivo pelo qual Hebreus demorou a ser aceita como canônica nas igrejas do Ocidente, enquanto foi aceita muito antes nas igrejas do Oriente. Depois do IV século, a maioria dos estudiosos aceitou Hebreus como autoria de Paulo, até que muitos teólogos modernos começaram a questionar devido ao fato de que o grego e o uso da linguagem de Hebreus são muito diferentes de tudo o que Paulo usou nas suas outras cartas. Outra diferença é que a epístola paulina geralmente cita o Antigo Testamento como se Paulo estivesse
traduzindo por si mesmo do hebraico para suas cartas em grego, o que é perfeitamente esperado dele. Hebreus é diferente. Seu escritor sempre toma textos do Antigo Testamento, palavra por palavra, direto do texto da Septuaginta, que é a versão do Antigo Testamento em grego. Isso levou os pais da igreja, como Clemente de Alexandria, a dizer que Paulo escreveu Hebreus em hebraico e Lucas a traduziu. Orígenes concordava que os pensamentos eram de Paulo, mas escritos por outra pessoa. E, finalmente, quando foram encontrados os papiros bíblicos de Chester Beatty, datados do século III, o conjunto de papiros trazia Hebreus entre Romanos e Coríntios. Ainda que isso não prove a autoria de Paulo, podemos ter certeza que muito cedo a igreja primitiva entendeu Hebreus como uma carta de Paulo e os pais da igreja reconheciam total harmonia com a teologia de Paulo, embora a linguagem fosse diferente. Por todas estas evidências, pela harmonia canônica entre Hebreus e todo o resto da Bíblia, pela total insuficiência das críticas contra a autoria paulina, este canal adota a postura de que Hebreus é uma carta de Paulo, escrita por algum dos seus cooperadores, sendo Lucas o candidato mais provável por estar com ele naquela época da história. O tema de Hebreus é sobre a superioridade de Cristo, superior a anjos, superior aos sacerdotes e verdadeiro sumo sacerdote no céu, atuando neste momento após sua ascensão no verdadeiro santuário, o santuário celestial, que servira de modelo para o santuário construído por Moisés e que tinha evoluído para se tornar o Templo de Jerusalém. Todos os ritos eram meras sombras para a realidade maior. Dado todo o contexto da morte de Tiago e da atitude agressiva dos sacerdotes em Jerusalém para com os cristãos, faz todo sentido que Paulo tenha escrito uma carta aos Hebreus exatamente depois de sua libertação em Roma. Aceita-se que Hebreus foi escrito antes da destruição de Jerusalém, pois falar do santuário depois disso não faria qualquer sentido. A única pessoa com estas qualificações e voz de experiência era o apóstolo dos gentios, um judeu com total conhecimento da Torá, que sabemos ser Paulo, que desde sua conversão articulou este tema e por isso foi preso, enviado a Roma e agora, inocentado, poderia escrever à vontade aos judeus que tinham seu acesso negado no templo, nas circunstâncias impostas pelo martírio de Tiago em Jerusalém. Além dos problemas com os cristãos, o mundo judeu também estava conflituoso entre si e com o governador da Judéia, e por isso os judeus enviaram a Roma em 64 d.C. uma delegação para negociar a liberdade de alguns sacerdotes judeus que estavam detidos. Entre esta delegação estava um jovem de 26 anos chamado Yosef ben Matityahu, nobre, culto e bem educado. Ele era descendente do sumo sacerdote Jonatas, filho de Matatias, o iniciador da revolta dos Macabeus. Mas na história o conhecemos pelo nome romano que ele adotou, Flávio Joséfus. Aos 19 anos, ele havia se tornado um fariseu, versado em toda a Torá, mas era de um partido conciliador com o poder romano. Joséfo é o único personagem na história a elogiar a imperatriz Popeia Sabina, a vil amante de Nero. Joséfo a chama de adoradora do Deus de Israel, e isso faria dela uma prosélita do judaísmo. Na confusa família de Popeia, alguns dos tutores dela haviam servido na Ásia, e talvez isso explique a simpatia dela pelo judaísmo ou sua adesão a este. Popeia era imperatriz do maior império idólatra do mundo, sem viver nenhum princípio da lei judaica, mas manifestava favor com a política judaica. Então, Joséfo a elogiou, enquanto os próprios romanos Suetônio e Tácito
descreveram sua conterrânea como planejadora ambiciosa. Os fariseus estavam indignados porque os cristãos aceitaram gentios na igreja. Por isso quiseram a morte de Paulo, que não exigiu dos conversos a circuncisão e ritos do templo, mas estavam muito à vontade com Popeia para chamá-la de adoradora do Deus verdadeiro. Nos próximos momentos da história, Nero vai se irar contra Paulo, que ele mesmo havia inocentado, e decretará um genocídio aos cristãos que ele mal conhecia. Cabe à história fazer a pergunta: quem lhe influenciou para isso? Quem deu a ideia de culpar os cristãos? Para a frustração de Joséfo e dos fariseus, Popeia também influenciou a escolha do próximo governador da Judéia, Gésius Floro, marido de uma grande amiga sua. Nem Joséfo poderia imaginar que Floro seria, nas páginas de sua própria obra, A História dos Hebreus, um dos grandes vilões que, conduzindo a Judéia para a guerra contra Roma, precipitou o fim do templo e a expulsão dos judeus para longe de sua terra por quase 19 séculos.